Tem muita gente boa no marketing que trava na hora de se posicionar porque não sabe exatamente o que vender. Sabe um pouco de tudo, mas não consegue transformar todo esse conhecimento num produto de fato. Nesse episódio, a gente vai falar como tirar o seu serviço do papel, como criar um portfólio que o mercado quer comprar. Vamos mostrar como olhar para dentro, identificar o que você realmente faz bem, envelopar, transformar isso num produto e descobrir quem é o cliente certo para ele. Porque o problema normalmente não é falta de talento, é falta justamente de empacotamento. Está começando hoje sim, esta semana sim, sem nenhum contratempo tecnológico aqui, o episódio número 7 do podcast da Academia de Marqueteiros, só fazendo um Budsman aqui, um meia-culpa. Na semana passada não consegui gravar, deixei o Eduardo aí no vácuo por problemas técnicos. Meu computador simplesmente ele ficava reiniciando e aí não entrava. Tentei do iPad, peguei o Dell antigo da família aqui, não deu certo também. Enfim, conspirações contra, mas hoje estamos aqui aí dando início ao episódio de número 7. Eu sou Temo Mori, trabalho aí com CMO as a Service e estamos aí para discutir um pouco de como a gente efetivamente transforma o nosso talento em produto. E jamais estaria sozinho, estou sempre aí com o meu parceiro de podcast, Eduardo. Isso aí, sejam bem-vindos ao 7º episódio. E Temo me fez gastar tempo e energia fazendo post do episódio de semana passada à toa, então vou mandar um processo para ele. Então é isso, tecnologia. Eu tinha um ex-gestor que falava que a tecnologia ela é excelente, mas ela só trouxe coisas que a gente não tinha antigamente, problemas que a gente não tinha antigamente. É verdade, nunca deu problema na década de 70 em transmissão pelo YouTube. É verdade. Então é isso. Então são problemas bons aí, vamos lá, vamos discutir bastante isso. Acho que vai ser bem interessante. Eu passei por isso, eu sou prova do que a gente vai falar hoje. O Temo foi há mais tempo e eu estou sendo agora, nesse exato momento, né? Então acho que vai ser bem interessante aí. Só para dar um contexto do que a gente está querendo falar, né? Todo mundo que ou é um executivo, que trabalha no mundo corporativo ali, tem um cargo alto, tem um know-how alto, ou até mesmo uma pessoa que trabalha ali, um dono de agência, que percebe que ele é fundamental num olhar estratégico dentro de cliente, né? Ele tem um ponto de diferencial ali, meio que o cliente percebe, mas ele não consegue efetivamente vender aquilo, ou o próprio consultor, né, que ele tem um pacote de serviço que normalmente é um serviço inicial, depois algum pacote de horas, depois que ele negocia, mas, né, enfim, ele não sabe muito bem que hora que ele aplica o que ele efetivamente tem de habilidade. Então tem muito diferença entre você resolver um problema que o cliente tem e você descobrir o que você é bom para resolver. Então, acho que essa é a grande virada de chave que a gente teve na mudança de carreira, né? Tanto eu quanto o Eduardo, de começar a trabalhar nesse modelo de CMO as a Service, é justamente entender que a gente não necessariamente precisa ficar cavocando problemas do mercado para a gente resolver, mas a gente tem que fazer o processo um pouquinho diferente e entender, na verdade, que é o que a gente chama, né, no processo até dentro da mentoria da academia, que é o processo de olhar para dentro, né? Um processo mais de introspecção ali, onde você efetivamente começa a analisar primeiro você para depois o mercado, sem querer dar spoiler. Então, assim, o contexto a ideia que a gente quer trazer é que você não precisa inventar um produto novo para você ir a mercado e começar a atuar como um profissional. Na verdade, você tem que entender o que você já faz bem, né? Acho que aí começa o nosso ponto de partida, né, do que é o olhar para dentro, certo? E parece simples, né? Acho que grande parte da audiência, assim como eu, há uns meses atrás, nunca parou para pensar nisso. Né? Eu acho que a gente é um cargo, na maioria das vezes, né? Ou quando você está numa empresa, você tem o job description, que é um nome muito bonito, mas você sabe o que você tem que fazer, está escrito lá, quais são as suas rotinas ou do que se esperam de você. Mas você está resolvendo o quê? Você tá. Se alguém. Se você estiver conversando com alguém num churrasco e a gente perguntar, cara, como que você pode me ajudar? Você vai
falar o que para essa pessoa, né? A minha empresa está passando por esse problema, você consegue me ajudar? Como? Então, basicamente é isso, né? A gente entender as dores do seu mercado, que você vai atuar, do seu segmento, do porte de empresa, sei lá o quê, e como que você entra nesse mercado e fala, consigo te ajudar dessa forma, né? Então, eu tenho um produto para isso, eu tenho um serviço para isso. Então, é isso. Então, vamos junto aqui decifrar esse pequeno enigma na nossa vida aí. E é tão antigo esse não é esse parecer, esse conselho, talvez esse exercício, que tem até é bíblico, tá até na Bíblia lá em 2 Coríntios tem um examina-te a ti mesmo, né? Que é um processo de você enxergar você dentro, no contexto bíblico, é óbvio que era referente à fé, mas enfim, é um processo onde você se olha e se entende no que você está fazendo perante o que você quer fazer, né? Perante o objetivo que você tem. Então é engraçado porque sempre quando a gente começa um processo de mentoria, a gente pergunta, né? O que problema você resolve? O que você é bom? E aí já você vê duas coisas, né? Ou aquele símbolo da rodinha pensando na cabeça da pessoa, ou aquela explosão mental, assim, na hora que o cara tem uma conclusão, sabe? Dificilmente essa explosão mental vem rápida. Mas é um processo introspectivo que você tem que passar. Sabe? É um processo que você tem que analisar e aí você vai pegar seu histórico de conversa com um psicólogo, vai ver você com a tua família, né? Aonde você tem mais prazer de atuar no teu trabalho, onde você tem menos. E aí tem algumas nuances que é o que a gente vai discutir agora, que é por onde você começa a perceber esse ponto de qual que é o problema que você resolve e o que você faz bem. Acho que assim, por que é fundamental a gente partir deste ponto, né? Porque se você não parte desse ponto, a coisa não é sustentável, né? A não ser que você consiga ter estômago e entenda que vai ser por um período que você vai ter que ficar engolindo sapo, e aí você tem o estômago para engolir a quantidade, você sabe o tamanho do seu estômago, né? E o quanto você está disposto também para fazer, para ganhar receita. Mas eu acho que é importante porque isso vai garantir a sustentabilidade do projeto no longo prazo. E quando a gente está entrando nesse modelo de trabalho de as a service ou de consultoria menos, mas mais no as a service, ou você é um executivo que está querendo vir para o mercado, não faz sentido você ficar engolindo o sapo, porque normalmente você está buscando, né, uma certa liberdade para poder escolher o tipo de trabalho que você está querendo fazer. Então, assim, alguns pontos, né, que é importante você identificar, pelo menos trazer uma intencionalidade no olhar. Primeiro é o que efetivamente você se sente bem de fazer durante o seu trabalho. E eu gosto muito da diferença entre o que consome energia e o que te dá energia, né? Dentro do perfil do Big Five lá tem a questão do lidar com pessoas, né? Você, quando está numa reunião, você se sente conversando socialmente, né? A bateria social. Se você vai falar com pessoas, você é o tipo de pessoa que sai da conversa cansado ou sai mais animado? Não está certo nem está errado, só é um diferente perfil. Eu, particularmente, eu gosto do lidar com pessoas, eu gosto dessa frente com pessoas, eu gosto de fazer reunião. Eu carrego a minha bateria quando estou fazendo isso. Então eu já sei que quando for trabalhar, eu vou para esse lado. Então você começar a pensar o que você gosta de fazer, mas principalmente o que te dá mais energia do fazer. De novo, se você pensar isso no médio e longo prazo, fica muito óbvio depois que a gente está falando, né? Se eu vou pegar fazer só demandas, coisas que me consomem energia, vai chegar um determinado momento que eu não vou ter energia para fazer. Simples assim, né? Então, acho que essa é a ideia. Muito interessante o que você falou, porque eu já não me sinto tão bem, né, como temo com pessoas e em reuniões. Isso não é uma coisa que é um problema para mim, mas eu me sinto muito melhor trancado numa sala, trabalhando, fazendo o que eu preciso fazer. Então, assim, acho que a minha balança é um pouco diferente, tá? Mas eu acho que é um pouco uma barreira de, como eu sou um perfil muito executor, então eu estar sentado 1 hora, 2 horas parado fazendo algo, para mim é prazeroso, pelo meu perfil,
Não quer dizer que eu estar numa reunião é ruim, porque depois que... Acho que o meu problema é ir. Então, assim, eu tenho na agenda um horário 9 horas do cliente. A hora que eu acordo, eu falo, nossa, hoje tem reunião às 9. Porém, a hora que eu estou lá, é muito bom. Eu me sinto bem. Né? Então, acho que é mais uma trava mental de fato, se sentir melhor fazendo algo sozinho ou tocando do que nesse ponto. Então, acho que você vê como a diferença entre você gostar mais, se sentir melhor de um jeito ou de outro, isso não é um problema. Né? Então, assim, Você sabe que esse negócio de falta de execução, dificuldade de execução, eu tenho muito porque eu despriorizo a execução à reunião. É isso. Então, assim, para mim é muito claro que é uma coisa que eu tenho que me policiar muito, porque se aparecer alguém querendo conversar a respeito de alguma coisa, eu coloco na frente de muitas coisas que eu precisava executar, isso aí. e eu acabo postergando, porque eu prefiro muito mais o conversar. Né? Eu tenho uma dificuldade de falar não ali para a pessoa, isso é outra questão, né? Que a gente trata com a psicóloga, mas eu prefiro, porque eu tenho mais prazer mesmo na conversa ali. Então é engraçado, né? Você comentar isso. E essa é uma coisa que a gente não põe no papel, né, Du? A gente não analisa, né? Não. Eu tava conversando com um amigo há uns anos atrás e ele falou, cara, eu tô passando por um momento de transição, eu queria fazer alguma coisa e eu não sei o que eu faço. Aí eu falei, cara, por que as pessoas tipo, te procuram? Eu perguntei pra ele, né? As pessoas vão atrás de você pra quê? Eu falei, como assim? Não, quando você tá no escritório, tomando um café, quando você tá no churrasco, quando você tá na academia, as pessoas te procuram por quê? Todas as pessoas vêm e me pedem conselho, o que eu acho, a minha opinião. Eu falei, você já tem um excelente caminho de entender por quê, para onde ir. Por quê? Cara, porque se todo mundo, ou se grande parte das pessoas te procuram pelo mesmo motivo, quer dizer que você deve fazer alguma coisa no seu dia a dia, sem perceber, o qual as pessoas valorizam isso em você. Então, assim, você provavelmente é um bom consultor, um bom advisor, um bom conselheiro, um bom psicólogo, um bom, sei lá, mas esse é o caminho. Então, provavelmente o seu sucesso vai estar ligado a isso. Né? Então, você deve ter alguma coisa a oferecer para alguém que as pessoas não têm e não conseguem sozinhas resolver. Então, é isso. Então, acho que só que é coisa que não está no nosso radar no dia a dia. É coisa que a gente não para falar, hoje eu vou tirar tarde para pensar nisso. A gente não pensa nisso. Não, né? Jamais. Jamais. Então, e outra, é ruim analisar, se autoanalisar, né? Não, é melhor você falar do Temo do que falar do Eduardo. Eu prefiro falar dele do que de mim. É normal você querer falar da outra pessoa, falar de um grupo de pessoas. Agora, parar para pensar, tanto que não é todo mundo que se sente confortável, um psicólogo, terapia, porque de fato a pessoa tem que estar muito preparada, porque não é quando dá problema, o médico indicou ir no psiquiatra, no psicólogo, aí você já tem um problema, mas a pessoa ir para tentar se descobrir melhor, para tentar agir melhor, para tentar segurar mais as emoções e saber que isso é importante, é muito difícil, por causa disso, porque é uma autoanálise. E só para finalizar, uma coisa que me ajudou muito é a questão de arquétipo. Então, o que eu fiz quando eu estava saindo do mercado corporativo para começar a trabalhar como CMO as a Service? Eu falei, né, eu gravei um áudio onde eu contei desde o meu nascimento até os dias de hoje. Então, eu passei por todas as etapas ali desde que eu nasci, os principais pontos que eu tive na minha vida, o que eu lembrava, os pontos que foram de alegria, de tristeza, as vitórias, as derrotas. Então eu passei por tudo isso, joguei isso numa inteligência artificial, me disse para trazer um arquétipo e tal. E, cara, é batata, assim. O que foi falado ali é um resumo de mim. Isso é o meu resumo. A maneira como eu penso, a maneira meio que explorador, ele fala, né, de querer ir atrás das coisas, as dificuldades, cara. Então, assim, isso também foi um bom caminho para mim. Então, essa é uma das maneiras, pode ter outras maneiras que você pode descobrir, mas isso é excelente para entender, né, o passado, o que você passou, como que você transpassou desse problema. Então, isso foi muito bom para mim também. É um exercício mesmo, né, Edu? A gente tem que colocar isso numa rotina, pelo menos de tempos em tempos. Assim, você falou de psicólogo, né? É muito comum o sentimento, até quando você começa um processo terapêutico, você não demora 2, 3 meses para poder contar para a psicóloga as coisas efetivamente de você, né? Normalmente, o que você faz de errado você tenta esconder, o que você faz de melhor você tenta supervalorizar,
mas é uma mescla desses dois sentimentos que você vai ter que entender para onde você, que é o que vai apontar o caminho para onde você vai, né? O que você gosta de fazer e tentar desviar do caminho que você é ruim. Tem coisas que, por mais que você seja ruim, você não vai conseguir fugir. Afinal, é trabalho, né? Trabalho é justamente fazer algumas coisas que você não gosta de fazer. Então, assim, faz parte isso. Então, é como você se desviar e pensar efetivamente em atuações onde os seus pontos fortes eles são valorizados. Então, acho que tem um livro, né, Como Descobrir Seus Pontos Fortes, que é um livro bem facinho de ler também, e ele tende a acertar bastante depois do questionário que você faz. Existem inúmeros, né, que você pode trabalhar assim, mas faz muito sentido, assim, sabe? Acho que eu lembro que eu fiz esse dos pontos fortes, eu fiz ele acho que no começo do ano ou no final do ano passado, assim, e para mim só faltava ele falar assim, cara, tira a academia do papel, tira a academia do papel. Era isso que eu precisava fazer. Só que aí o que acontece? Eu não tinha, faltava esse braço de execução, assim, né? Daí por isso que eu falei, Edu, preciso da tua ajuda, vamos fazer a coisa acontecer. Então, né, o se enxergar é importante até para você se aproximar de pessoas complementares, né? Então, mas isso é uma outra questão, né, que a gente precisa trabalhar depois de um certo tempo de maturidade. Como o objetivo desse podcast, desse episódio, é falar né, do talento ao produto, né? A gente tá, então, o primeiro passo é identificar o que você tem de talento, identificar o que você tem de habilidade, fazer todo esse processo, que normalmente é a parte mais árdua e mais demorada, tá? Assim, é sempre a parte mais difícil, porque requer um exercício que a gente tem muita dificuldade de fazer, né? Essa autoanálise, principalmente homem, né? Homem é mais difícil ainda de conseguir olhar para si mesmo e tudo mais. Mulher, ela é mais evoluída nesse ponto, assim, né? De conseguir enxergar melhor. Então, é bem importante a gente fazer esse trabalho. Vamos supor que você fez isso e identificou e sabe, beleza, né? Isso aqui eu já sei o que eu sei fazer, eu já sei o que eu gosto de fazer, e eu preciso identificar efetivamente se o mercado, né, vai precisar ou não. Aí você vai chegar no momento de desenhar o teu serviço, né? Que basicamente a gente gosta de atuar numa forma pensando num MVP ali. O que você vai fazer para buscar gente que tem exatamente a dor que você se propõe a resolver? Então, assim, como que a gente transforma essas habilidades? Como que a gente desenha essas habilidades? E como que a gente busca pessoas que têm essa dor dentro do mercado? E aí eu acho que o Eduardo ele tem um exemplo legal, porque você tinha uma ideia, mas depois que você começa a aplicar, você vai entendendo que é por outro caminho, né, Edu? Então você vai sempre melhorando isso. E aí eu acho que o teu depoimento aqui cabe legal. Não, acho que assim, essa primeira etapa, por que a gente ficou bastante tempo aqui, quase 20 minutos falando dela, né? Porque você imagina, se você errar no projeto da sua casa, a casa vai subir. Então, assim, cara, esse é o alicerce. Então, você precisa de fato se conhecer bem, porque se conhecendo bem, vários produtos podem ser criados. Não é que é um produto por causa do seu perfil, do seu jeito, tem vários. Só que você vai acertar em todos eles, né? Você pode ser que um funcione melhor que o outro, tal, mas todos vão ser importantes. Agora, tem alguém para comprar? É outro ponto. Né? Então, uma coisa é eu desenhar um produto maravilhoso, lindo, que eu acho que é bom. Outra coisa é não ter demanda, mercado. Então, assim, eu acho que se entendendo e sabendo o que você faz bem feito, o que você gosta de fazer, aí você vai para o mercado. E aí o mercado, o que o Temo falou de MVP, por exemplo, eu imagino que empresas de pequeno porte, que são da micro-região X de São Paulo, vão me contratar. Beleza, isso eu posso ter uma ideia pela experiência, pelo que eu estudei, pelos números e tal. Porém, quando você começa, você vai ver que, de fato, não é bem aquilo. Pode ser que aquilo lá não é o que você planejou. E aí você reformula, muda alguma coisa, ajusta o plano, melhora o seu discurso. Então, você vai fazendo esses ajustes. Então, diagnosticar esse produto, esse produto que você está criando, é muito importante. E aí a gente tem uma
um perfil de nunca começar muito, nunca começar com muita limitação ou muito uma coisa muito nichada, muito fechada, né? Porque o mercado vai começar a te dar alguns insights ali de como está a sua atuação, como está sendo suas reuniões, como está sendo os seus discursos, como está sendo o seu pitch. Então, eu acho que no começo você vai ter que abrir um pouco mais o seu leque de opções, e aí conforme você vai entendendo como que está sendo recebido, você começa a ter um outro, né? Então, a gente tem um mentorado que começou com a gente há um tempo e ele tinha lá uma ideia inicial. E ele mandou pra gente essa semana, né, Temer? Ele falou, cara, eu tiro num pardal, acertei um gavião. Porque tem um outro mercado aqui completamente diferente. Eu não sei nem se eu consigo atender esse mercado, ele falou, né? Um mercado completamente diferente, uma empresa maior, que está num estágio diferente, que já tem um plano, já tem tudo muito bem desenhado, e eu estou tentando ver agora como eu me encaixo, ou seja, ele está tentando readequar o produto dele, a entrega dele, a algo que pode ser muito melhor do que ele tinha pensado. Né? Só que ele só descobriu isso indo ao mercado, conversando com pessoas, mostrando quem é ele, o que ele faz. Então, isso é muito legal. Então, basicamente é isso. Comigo aconteceu algo mais ou menos parecido, né? Então, eu, quando comecei a migrar de CLT, do CLT não, que não era CLT, mas do mercado corporativo para o mundo de OpenTal, de as a Service, eu comecei a identificar tudo aquilo que eu já tinha feito, tudo que eu consegui adquirir ao longo da minha vida e como que eu podia ajudar as empresas naquele momento. Então, eu imaginei uma atuação. Aí eu fiz o tradicional, que é entrar em contato com as pessoas, explicar o que eu estava fazendo, comecei a entrar no LinkedIn, comecei a criar conteúdo, então comecei a fazer tudo que a gente ensina na mentoria, inclusive, né? A gente deixa tudo lá mais detalhado para todo mundo, e isso começou a ter alguns efeitos, né? Então começaram a aparecer empresas de todos os tamanhos, de todas as regiões, de todos os segmentos, então comecei a entendendo ali qual discurso meu que estava cabendo mais para qual tipo de empresa, para qual necessidade. Então eu fui ajustando isso ao longo do tempo e ainda estou ajustando. Hoje tem uma demanda reprimida de um outro tipo de empresa, de segmento, que não é o que eu tinha pensado, não é o que a gente faz hoje, mas que é um mercado gigante que será que a gente consegue ajudar? Será que a gente consegue entregar um produto para esse público? Então, é isso. Acho que ele começa, mas ele não acaba nunca, na verdade, né? É um processo que não tem fim, né? Então, é isso. Então, muito legal ver o tempo passar e o quanto a gente consegue ir evoluindo com isso e ficando mais claro. Hoje eu não consigo imaginar como foi difícil para mim há 6 meses atrás começar. Então, assim, eu falei, cara, por que eu perdi tanto tempo olhando para isso? Porque na época doeu, mas hoje é uma coisa tão natural. Mas é isso. E o ajuste hoje ele é muito mais, né, mais fácil de ser feito, assim, né? Eu acho que eu gosto muito do conceito daquele livro do Simon Sinek, o Jogo Infinito. Não é nem o começo. Ele é muito famoso pelo porquê, né? O Golden Circle, mas ele tem o Jogo Infinito. Eu gosto mais até desse livro porque ele fala a diferença do jogo finito para o jogo infinito. O jogo finito é uma partida de futebol, né? Você tem a regra, você tem um objetivo muito claro e você tem um ganhador no final, e o teu objetivo é vencer o jogo após o fim do jogo. Então, o jogo finito é aquilo. O jogo infinito, você não sabe quem seus competidores podem mudar a qualquer momento, você não sabe muito bem as regras podem mudar e o seu objetivo é se manter no jogo. E aí ele fala muito do casamento, né? Você não ganha o casamento, né? Você não é um lugar que você tem que se manter no casamento. É um esforço que você faz para se manter no relacionamento, para manter o casamento vivo, para todo aquele exercício que quem é casado sabe como é que faz. E aí o mundo corporativo, o mundo dos negócios, o empreender é a mesma coisa, sabe? Você não vai vencer no trabalho, você vai continuar trabalhando. Então, entender desde o começo o que você é bom, o caminho que você vai, o que você gosta de fazer, é fundamental para você se manter nesse jogo. E aí, se manter nesse jogo, você vai ter mudança de direção, é inevitável. Então, assim, você vai mirar num nicho de mercado, talvez, porque você imagina que aquele nicho tem a dor do problema que você resolve. A hora que você está cavocando, você descobre que, na verdade, a percepção de valor é outra, a dor é outra,
e que tem um outro mercado que atende, que tem mais percepção de valor dentro daquela dor que você resolve do que o mercado que você achou efetivamente. Então aí você tem uma decisão: vou mudar o problema que eu resolvo para me manter nesse nicho ou vou mudar de nicho? Então a gente fala que, né, na mentoria a gente fala muito isso, né, que você tem um processo de ir abrindo possibilidades para ganhar insumo, para identificar o melhor caminho, para depois você começar a fechar efetivamente e aí ter um ganho melhor de escala, ganho de eficiência e tudo mais. Então faz parte desse processo. E durante esse processo de abertura, você vai identificando e fazendo o trabalho, você vai identificando o que você não só está fazendo bem, mas que tipo de resultado você está gerando. E a partir dos resultados que você vai gerando, esses próprios resultados vão ajudando você a direcionar se aquele caminho está certo ou se aquele caminho está errado. E aí a gente entra num pragmatismo ou numa análise que, para quem é de marketing, fica mais fácil, porque você vai avaliar a métrica de sucesso, vai definir a sua métrica de sucesso e vai seguir buscando aquela métrica de sucesso. Mas, de novo, é um jogo infinito, né? Você efetivamente não está ali querendo ganhar aquele jogo, não tem uma linha de chegada, né? Você não vai chegar e, oh, beleza, ganhei, conquistei o cliente, ufa, resolvido. Não, você conquistou o cliente, aí você vai ter que fazer outro processo, e vai ter. Então é sempre essa constância e essa busca por aperfeiçoar que vai dando sustentabilidade e liberdade para quem quer trabalhar no modelo que a gente trabalha. Porque senão você entra num modelo de tirador de pedido, ocupa toda a sua carga horária, não tem capacidade e tempo, principalmente, para parar e se examinar, para saber o que está dando certo, o que não está dando certo, não consegue trabalhar mais o teu negócio, né? Você só fica trabalhando no seu negócio ali, fazendo ele existir, e aí você perde todo, você fica frágil em inúmeros pontos, e aí o caminho para se perder e se desesperar é bem comum, assim. Então tem alguns cuidados que você precisa ter na hora de montar esse portfólio efetivamente, que é definir o que você está fazendo, o que você vai ter de métrica de sucesso. Né? Mas entenda que é um processo, entenda que é um negócio de. Não precisa ser médio ou longo prazo, você pode validar rápido, depende do capital que você tem para investir ali, de recurso que você tem, vai dar o quanto você vai acelerar, mas eu acho que é esse o ponto, sabe? É você conseguir ter traquejo e liberdade para ir ajustando o ponteiro, sabe? Senão, se você engessar muito, é muito fácil você quebrar e aí você vai ter que voltar umas casinhas para trás, identificar e caminhar de novo. E aí você não está se mantendo no jogo, né? Você saiu do jogo e vai ter que começar a jogar o jogo de novo. Então essa aqui é a analogia, né? Cara, eu acho que tem alguns pontos que não fogem ao que a gente está falando, um pouco fora, mas é importante para você tomar essa decisão de criar esses produtos e ir para o mercado. Então você tem alguns cenários, né? O ideal é você ter dinheiro para se manter um tempo e não precisar dele e criar. Esse é o cenário ideal, nem todo mundo pode. O outro cenário é você estar empregado e fazendo isso part-time para que você comece a entender e vá adquirindo um cliente, dois. Né? E o outro, de fato, é a necessidade. Cara, eu fui demitido, não quero mais, não aguento mais, surtei e preciso ir. Burnout bateu na minha porta. Então, em todas as situações, você vai cometer alguns erros de, puta, peguei um cliente errado, esse aqui não é o cliente ideal, esse aqui não tá fazendo bem e tal. Normal, isso vai acontecer, principalmente no começo. Então, você está ajustando. Então, é um momento importante para você entendendo se aquele diagnóstico que você fez, se aquele produto que você criou, se tudo aquilo ali de fato faz sentido na operação, no dia a dia, na prática, e se não ajusta, então é aquilo que a gente falou, né? Então, conseguir fazer um produto, conseguir vender, a pessoa está satisfeita, está funcionando, mas tem alguma coisa para ser alterada, mexida, evoluída e mudada. É o momento, né? Então, acho que esse começo é de fato isso. Eu estou vivendo isso hoje, né? Então, estou passando por isso, então tem uns clientes mais antigos, uns fechando agora, uns que já estão um pouco tempo, uns negociando, então assim, eu já estou começando a melhorar muito do que eu fiz no passado, né? Então acabei de ter uma reunião agora antes de chegar aqui com o advogado, dando mais evolução na questão de contrato, de melhorar essa questão jurídica da empresa. Então, se você é uma empresa, tem que tomar isso como entender isso, né? Não é que você está
prestando serviço para um cliente. Não, você tem uma empresa de prestação de serviço de marketing ou de qualquer outra coisa. Então, assim, cada um é um passo. Mas lá atrás eu não estava preocupado em gastar energia com isso. Tinha outras prioridades. Hoje eu já estou com essa prioridade, né? Então, eu acho que é isso. É fazer, é botar de alguma maneira, fazer a conta aí o que você vai precisar. Porque se você se pressionar pelo tempo e querer acelerar o tempo para que isso, pelo dinheiro que você está precisando e tal, isso é um risco, mas é uma coisa que a gente vive, não tem, é difícil não ter isso, né? Você conseguir ter um caixa guardado ali para passar um ano, vamos pensar, sem precisar de um dinheiro. Vamos imaginar que vai dar tudo errado e você vai ficar ali de 6 meses a um ano com um salário muito menor que você tinha, com um rendimento muito menor que você tinha. Isso vai te afetar? Vai. Então aí já você tem que começar a tomar um cuidado, né? Então a gente está falando que é possível, nós somos prova disso, e mais centenas de outras pessoas por aí, mas não é fácil, né? É um trabalho a ser feito aí. Pelo amor de Deus, não vamos ser irresponsáveis e fazer nenhuma promessa leviana de que você pode ficar rico em 7 dias, né? Não é essa. Arrasta para cima. Tá longe de ser essa a ideia. A questão é que a gente sabe que é possível e que tem um processo árduo a percorrer e que depende do quanto você está disposto, né? O quanto você tem de capacidade é o que vai definir aí se esse caminho vai ser possível você percorrer ou não, né? O tempo, mas depois que você percorre, é difícil você voltar atrás e imaginar como que era antes, né? Ah, não dá, cara, de Então, verdade. Vale a pena o esforço. Até crescimento pessoal, né? Vale, principalmente para quem tem o perfil, acho que o perfil que nem a gente, assim, de que busca se melhorar, sabe? Perfil de gente que gosta de estudar, perfil de gente que gosta de evolução, que gosta de se desenvolver. Então, é uma coisa que acaba sendo muito natural do nosso dia a dia, trabalhando dessa forma. Primeiro, porque a gente pega clientes de um nível estratégico que o desafio sempre acontece, isso força muito a gente elevar a régua. E quando a gente está nesse tipo de cliente e a gente busca um próximo prospect, a gente vai buscar um próximo prospect com um problema parecido ou mais difícil de ser resolvido. Então a gente também vai tendo que evoluir, também vai tendo que pensar. Então, assim, o que mais me atrai nesse modelo é justamente essa questão de evolução, assim. O quanto a gente tem que estudar, o quanto a gente tem que trabalhar no sentido de ser uma pessoa melhor ali para desenvolver algumas habilidades e ter possibilidade de manejo de rota. Acho que isso é o que mais encanta e isso é o que mais fica difícil você olhar para trás e falar, não, beleza, tô com saudades ali de ficar engessado e ter que desenhar meu PDI, sabe? Porque é diferente, é diferente. Nada contra quem, né, tá nesse ambiente, não é isso. É só perfil, de novo. Não é melhor ou pior, só é perfil de gente de pessoa que é diferente. Então, e momento também. Eu já estive e na época tava bom. É isso. É isso. É isso. Depende muito do momento. A gente faz a pauta e nunca segue ela, nunca né? Segue. Mas eu olhei para ela agora aqui. Eu me perdi onde a gente estava nela aqui. A hora que a gente fala em construir portfólio, a gente fala um pouco, né? Mas você fazer um levantamento de produto, serviço, problema, a gente já falou sobre isso, público e tal. Então, assim, acho que o que vale aí, se você estiver ouvindo e quiser fazer algum exercício, cara, tenta criar alguma coisa assim. Qual seria um produto ou um serviço que, dentro do que a gente falou no começo do episódio, que você domina, que você gosta, que você sente melhor, né? O que você venderia? Se você fosse um empresário, o que você compraria do que você quer vender? Então tenta desenhar e aí na frente você coloca o que isso aqui resolve. Isso aqui resolve o problema de um presidente de uma empresa, de que maneira? Como que um CEO vai me ouvir se eu falar que eu consigo fazer isso, né? Então, quem que seria esse público, né? Aí pensa um pouquinho mais assim, o que eu vou entregar de fato? O que esse cliente vai receber toda semana, todo dia, todo mês? Qual que é o produto final disso, né? O que eu entrego? Isso é mensal, é trimestral, é anual? Então, acho que assim, é um bom início para você pensar em construir um portfólio, começar a fazer esse teste. Não é em meia hora que você vai sentar e fazer isso, né? Então, tire um tempo com calma, quando você estiver de bom humor, se estiver animado, para falar, cara, vou fazer bem. Eu vou pegar e desenhar um produto. Aí amanhã você fala, o que esse produto resolve? Aí, para quem que é? Para quem que seria? Aqui você vai começar, evita ser o máximo possível generalista, assim, sabe? Tenta
tenta quantificar, bem smart mesmo, assim, tenta colocar sempre números, datas, prazo, para quê, como. Então, assim, eu acho que quem quer fazer tudo não faz nada, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, tenta, de fato, todos os mercados são grandes. Pensa assim, mais nichado que qualquer mercado seja, é grande, tá? Então, é impossível você achar um mercado saturado em termos de serviço que a gente está falando, onde não tem como, não cabe você mais nesse mercado, né? Isso aí é fato, né? No nível que a gente está falando, né? Se a gente pensar gestor de tráfego, aí vai ter lugar que vai estar muito saturado, né? Aí não tem como, né? Tipo, social media, dependendo do mercado que você vai de social media, cara, é um baita do oceano vermelho, e aí você vai ter que se diferenciar. O jogo vai ser outro, né? A regra vai ser outra. Quando a gente está falando aqui numa camada estratégica, de conhecimento estratégico, com habilidade para tangenciar uma camada tática, com capacidade de gestão e liderança, montagem de time, que é a esfera que a gente está se propondo, aí a questão é outra. E o problema de quando você é essa pessoa muito generalista é que você generaliza o problema que você resolve, que era exatamente o que o Eduardo falou, né? É interessante você trazer case, trazer número. Você tem um histórico de vida, você participou no mundo corporativo de, né, resoluções de problemas, teve problemas que você gostou de resolver, teve problemas que você achou um porre resolver, mas resolveu, e aí você identifica esses problemas e traz alguns números. E a importância de você conseguir definir é muito diferente o produto que você tem, o serviço que você faz, do problema que você resolve. Tá? Porque, principalmente, o problema que você resolve passa pelo critério de quem está contratando o teu produto enxergar valor naquilo. Né? Não necessariamente é o que você acha que entrega, mas é efetivamente quem comprou percebe de valor. Parece a mesma coisa, mas faz completamente diferente. É completamente diferente. Então você tem que entender isso. E o escrever isso, né, parar e analisar e montar uma tabelinha e ter um tempo para dedicar isso é fundamental para você conseguir montar esse portfólio. Sim. Porque ao definir qual é o problema que você resolve, você consegue identificar o perfil de público que tem aquele problema, e quando você for oferecer para esse perfil de público, você vai oferecer da forma, qual vai ser o seu discurso de vendas. O que vai acontecer se o cara não resolver o problema e o que vai acontecer quando ele resolver o problema. Então, assim, começa a ficar tudo muito mais claro. Porque a grande dificuldade de nós profissionais de marketing, quando fala que vem de marketing estratégico, é chegar na frente de um CEO e explicar o que faz. Né? Eu faço marketing estratégico, eu ajudo a tua estratégia de marketing a conseguir aumentar o faturamento. Tipo, tá, mas né, você tem que ir num nível de profundidade um tanto quanto maior, assim, e tentar. Pensa que assim, toda vez a gente fala isso, nossa, a gente cansa de falar isso e nunca vamos descansar. Que você está vendendo uma promessa, né? Vender serviço é vender promessa. Para vender promessa, você precisa ter um processo de ganho de confiança. O ganho de confiança você ganha num processo de tangibilizar. Para quem é da academia, tem um curso a respeito de um artigo do Breaking Free from Product Marketing. Recomendo, né, fortemente vocês lerem esse artigo que fala desse processo de tangibilização. Você tem que tangibilizar na cabeça do teu prospect o que efetivamente ele vai ganhar ao te contratar. E tudo comunica, tá? Por isso que é muito importante você ter muita ciência. Eu gosto muito do exemplo, acho que ela até dá no artigo, que é o do consultório médico. Você chega no consultório médico, a fila de espera é suja, é bagunçada, a moça que te atende, a secretária tem um monte de papel em cima, atende o telefone, não atende, fica o telefone tocando. Você cria, independente da capacidade técnica do médico, você já tangibiliza uma percepção de qualidade do serviço do médico por conta de como é o consultório dele.
Se você vai no consultório e é tudo impecável, limpo, tudo organizado, né, um quadro na parede de bom gosto, né, a secretária educada, não falando baixo, sabe? Tipo, você cria uma outra expectativa do serviço que aquele, ou outra percepção de valor da qualidade técnica do médico que vai te atender. E é uma qualidade técnica que você cria, não é assim, é técnico. Você não conhece o médico, você não conhece, mas independente, você fala, esse cara aqui é mais organizado, ele se preocupa mais com isso. Ele tem. O do consultório bagunçado pode ser o chefe de medicina de Harvard. Só que se você não conhece ele antes e for comparar com outro consultório, você vai preferir o outro consultório. Então a gente tem que entender que a nossa intencionalidade em vender promessa começa em todos os pontos de contato que a gente tem com o nosso cliente. E para se ficar seguro desses pontos de contato, para colocar intencionalidade nesse processo de tangibilizar, a gente precisa passar por tudo isso que a gente está falando desde o começo do episódio. Então, a partir do momento que você entende isso, fica muito mais fácil em uma reunião, em uma proposta, em uma apresentação de proposta, você trazer esses elementos que ajudam a tangibilizar na cabeça do prospecto o que efetivamente você vai resolver de problema. É isso aí. Então, assim, parece muito simples, né? A gente fala, né? O marketing tradicional muitas vezes ele é enfadonho, mas ele funciona, né? Esse artigo que eu falei, que eu citei aqui, é de 1977. Assim... Faz tempo. Tem a minha idade quase. Temo, só para fechar esse assunto, esse bloco, tem uma frase bem comum, né, conhecida, que é assim: o mercado ele não compra o que você faz. Não adianta você falar que você faz tráfego, você faz social media, tal. Ninguém compra isso. Ele compra o que acontece depois disso, né? Então, eu assinei o contrato com você. O que acontece a partir disso? Então, ele quer saber o que acontece. Você falou sobre gestor de tráfego e acho que tem um bom exemplo que é o Pedro Sobral. Sim. Pedro Sobral era um gestor de tráfego. Exato. E hoje ele é um cara que ganha sei lá quantos milhões por mês fazendo live de gestão de tráfego. Criou uma comunidade gigantesca, seguidores, parece uma igreja mesmo. Hoje o cara tem seguidores mesmo, e é isso. Então, assim, não estou te dizendo que você precisa virar um Pedro Sobral, mas ele não vende tráfego, ele não é um gestor de tráfego, né? Ele vendeu outro produto, que a gestão de tráfego é o centro do é o conhecimento dele, né? É o conhecimento, mas é isso, né? Então, tomar muito cuidado, porque eu trabalhei em agência de propaganda, em algumas agências de propaganda, e eu achava a coisa mais chata do mundo a apresentação de todas as agências que imaginou. E eu trabalhei em São Paulo numa empresa onde eu contratei uma empresa multinacional, uma agência grande que trabalha para grandes empresas, e tiveram 5 apresentações de grandes agências entre as 20 maiores do Brasil, apresentaram para mim proposta. Cara, a agência só fala dela. Então, assim, mostra filme, mostra não sei o quê, mostra isso, mostra aquilo, Cannes, ganhou prêmio, não sei o quê. Você acha que alguém quer saber isso, cara? Você acha que um empresário está contratando uma agência ou qualquer outro serviço, ele quer saber o que você fez de vídeo, o que você fez de resultado? Cara, não. Agora, traga um case mostrando para ele que aquele vídeo que você fez teve esse resultado, deixou o cliente dessa maneira, trouxe ele daqui para cá, ele conseguiu aumentar isso, trouxe isso. Então, assim, aí a gente está falando de algo que vende, mas hoje mudou um pouco, né? Então eu estou falando de um mercado ali um pouco mais um tempo atrás, ali 10, 15 anos atrás. Hoje já mudou um pouco, né? O mercado percebeu que ninguém mais compra isso, né? Então, como que você vai chegar e vender para alguém? Se você é um social media, um gestor de tráfego, um account, sei lá o que você seja. Então, não dá para vender falar isso. Eu sou um gestor de tráfego. Você não é um gestor de tráfego. Você faz o quê? Né? O que acontece quando você chegar e começar a trabalhar para mim? O que vai acontecer? Então, pensa nisso. Um exemplo muito bom que você falou do Sobral, mas os gurus de marketing digital que efetivamente fazem sucesso, eles captaram isso muito, muito claramente. Eles têm uma maestria nesse discurso que é um encantamento, é um canto da sereia maravilhoso, assim,
que eles chegaram no estado da arte de exatamente isso, do vender o que acontece depois. De olhar todos os discursos assim e também no processo de tangibilizar. Tanto a galera ali, o Fint, o Wendel, toda aquela ostentação, aquela riqueza, aquelas viagens, aquele tempo livre, o Porsche, o relógio, tudo aquilo é milimetricamente colocado porque está tangibilizando na cabeça de quem segue essa pessoa que se você seguir essa pessoa e comprar o que ele está comprando, a transformação que ele oferta após a compra é justamente você ter aquele estilo de vida, chegar naquele propósito, chegar naquele patamar com pouco ou médio esforço, tá? Só isso que é o erro. Esse é o único erro. Esse é o único ponto que a gente discorda. É fácil. O único ponto que a gente discorda é que pega a exceção pela regra, né? Existem exceções que realmente estoura e tudo mais, mas é a mesma coisa que falar que, cara, se você começar a chutar a bola no gol, você vai ganhar milhões de dinheiro, porque jogador de futebol ganha milhões de dinheiro. Então, assim, enfim, tem um... Mas a gente tem que parar de ter esse preconceito, não parar de ter o preconceito com o guru, né? Mesmo porque é um conceito já formado que a gente tem. Mas parar de achar que a gente é mais esperto que o guru, sabe? Porque não é diferente. Os caras são muito inteligentes, os caras estudam muito, os caras entendem muito comportamentos, Sim, tem muito a oferecer ali se você olhar efetivamente como estratégia de marketing. Feito esse parênteses, é exatamente a melhor ilustração que eu vejo para colocar isso, né? O mercado não compra o que você faz, compra o que acontece depois que você faz, e também somando esse processo de tangibilizar, que eu falei do exemplo do consultório médico, o Pedro Sobral faz isso, o Ícaro de Carvalho faz isso, Ladeira, Érico Rocha, toda essa galera aí faz muito bem isso, assim. Então você vê que é tudo muito bem orquestrado, funciona muito bem, o pitch de vendas é milimétrica, é muito testado, muito validado, tem muito dinheiro para fazer rodar, enfim, tem inúmeros porquês, né, deles fazerem do jeito que fazem. A gente pode não concordar com algumas coisas, né? O mercado é aberto para isso. Sim. Mas a gente tem algumas coisas para aprender. A gente fica com uns preconceitos às vezes de não quero isso, mas sabe, tem bons conhecimentos ali e esse é um muito claro. Que vender a transformação e não vender efetivamente a resolução do problema, né? Eu acho que eu estava assistindo esses dias o Sergião lá dos Foguetes, lá do podcast. Ele foi naquele plano perfeito que o Thiago Nigro tá fazendo junto com o Ladeia, junto com o Érico Rocha. Eles são o Érico Rocha e tem mais um outro cara lá. O sócio dele lá, o de finanças lá. Então, assim, o que eles fazem? Eles colocam uma pessoa, um empreendedor ali que tem alguma coisa, e eles destrincham o negócio do cara e dão um plano perfeito, acho que chama plano perfeito. Se você olhar aquilo ali, é muito marketing por trás, evidentemente, é para isso que eles criaram, mas, cara, se você olhar o produto final que eles entregaram ali, você começa a entender a visão de um cara desse, como fazer para pouco tempo ali conversando com a pessoa, lógico que não é em meia hora que a gente assiste o programa, né, provavelmente mais tempo que eles estudaram e tal, mas como que eles olham para um negócio, como que eles encontram um caminho, né? Então, assim, isso tem muito valor. Você pode não concordar com 80% do que eles falaram, mas pega o que eles fizeram de bom ali, começa a entender e usa para seu favor. Com certeza, não é possível que um programa daquele, acho que tem 50 minutos o episódio, cara. Eu não assisti inteiro, mas eu assisti quase inteiro. Não é possível que você não extraia duas coisas boas dali que você pode usar, né? Dois pensamentos, duas visões, duas falas ali que não foram boas. Então, com certeza. Então, é um programa muito bem feito. E para que eles fizeram? Para vender o curso deles, que eles vão colocar todos os cursos de todos os 4 junto no negócio e vão lançar na Black Friday. Isso, vitalício. E vai vender que nem água no deserto, né? Então, assim, é isso. Então, olha como eles identificaram a oportunidade. Quem teve a ideia de juntar os 4 para fazer isso, criar esse programa. Então, assim, cara, tem muita coisa boa envolvida. Se você trazer isso para sua realidade e pensar no que você pode fazer, você vai entender que tem coisa que dá para adaptar na sua realidade, né? Então, é isso.
Dá para ir além também, tentar estimar o que vai acontecer do porquê que eles estão fazendo essa ação, mas aí é um outro episódio. Aí é um episódio de 1h30 que dá pra gente... E a gente pode confabular aqui a respeito do porquê dessa estratégia do vitalício, né? O que vai mudar no mercado para eles estarem, né, criando esse tipo de estratégia, enfim. Mas acho que é outro patamar aí, é outro coisa. Tem outra coisa também que é uma luta minha e uma evolução minha que eu busco diariamente, que é, cara, fazer boas perguntas, né? Então, eu acho que você sempre ouvir mais do que falar é importante para você conseguir fazer tudo que a gente está falando, né? Então, você está na frente de um cliente, você está ouvindo alguém, você está prospectando alguém, qualquer coisa que você está fazendo. Eu, por muito tempo, na empresa que eu trabalhei, no escritório que eu tive e tal, eu tive essa dificuldade e tive que trabalhar isso, né? Então, a gente, como gosta muito do que faz, a gente tem conhecimento, a gente tem um histórico, e é meio professoral, assim, sempre gravei podcast a vida inteira, então a gente gosta de falar, a gente tem que tomar cuidado, né, para segurar um pouco o quanto a gente fala e o quanto a gente ouve. Então, assim, o cliente não vai te contratar, é o problema que ele tem que vai te contratar. Sim. Então, assim, eu, Eduardo, sou o presidente da Coca-Cola. Você vem oferecer alguma coisa para mim. Não é a mim que você tem que encantar. Esse é o menor dos problemas que você tem. Mas o maior é, cara, eu tenho esses 5 problemas. Você resolveu algum deles? Ou seja, quais são os problemas? Você só descobre perguntando. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter um produto, mas eu fechei um cliente ontem, inclusive, né? E eu fiz algumas perguntas e eu identifiquei que o discurso que eu tenho meio que padrão para oferecer meu serviço e falar, não ia colar, não ia rolar, não era isso que aquela pessoa precisava, que a empresa precisava. Ela estava num outro momento e ela tinha uma carência mesmo de conhecimento sobre algumas coisas, foi onde eu foquei. Né? Então, assim, eu foquei mais na parte de educação para CEO, principalmente, para presidente da empresa, onde eu vou transferir esse know-how meu para ela conseguir ter. Então, falei muito disso, de ela ter um conhecimento prévio sobre algumas coisas de marketing e vendas ali, para que ela consiga evoluir, crescer, contratar mais gente, saber contratar mais gente, cobrar as pessoas, saber como funcionar. Então, eu falei muito menos de marketing, de tudo, e muito mais disso. Né? Então, assim, só que eu descobri isso perguntando, eu vi e prestando atenção. Então, o Temo falou um tempo atrás aí que as coisas deixam rastro, você percebe as coisas E é isso, né? Você percebe nas respostas, nas indagações, nas dúvidas, o nível que essa pessoa está em termos de entendimento, de conhecimento das coisas, e é aí que você tem que pegar, né? Então, isso está fazendo eu pensar também na mudança de algumas coisas no processo de venda, no processo de pitch ali na hora de você oferecer, de fazer a apresentação de proposta e de conversa diagnóstico. Então, também acho que isso é bem interessante também. Hoje mesmo a gente passou por uma situação dessa, né, do que foi perguntando que você toma algumas decisões não pautadas em estratégias de marketing, mas pelo que a situação exige, né? A gente estava com uma questão com um cliente que eu e o Eduardo atende em conjunto e que claramente era um problema político ali, alguma questão política que para apaziguar ânimos não influenciaria na estratégia de marketing como um todo. Aí a gente falou, cara, então vamos seguir por esse caminho, todo mundo fica feliz durante esse primeiro momento, sabendo que no futuro a gente vai resolver de qualquer forma. Né? Precisa tomar essa decisão? Estrategicamente para o marketing não precisa, mas como existe um agente ali, um stakeholder demandando aquilo, faz sentido para a organização. E é coisa que, assim, você pega enquanto está na reunião ali, na forma que a pessoa está conversando, e aí você pergunta, é mais uma questão política do que... Sim. É mais pessoal do que coisa? Ninguém nos disse isso, né? Ninguém nos disse isso. Ninguém disse, mas assim, na hora que ficou claro ali, isso. Mas nossa, você conseguiu identificar isso porque você é um ultra cara inteligente, não sei o quê. Não, é só porque tá atento. Presta atenção. Você presta atenção. Entendeu? Então, e isso é treinável também. Né? É importante a gente falar que isso é treinável, porque a gente fica muito nesse entendimento de que processo de vendas, ou entrega, ou reunião, quanto mais a gente fala, mais a gente entrega. E não necessariamente. Não. Muitas vezes é você fazer a pergunta certa para direcionar o caminho, né, para clarear alguns caminhos, e aí você vem com uma solução ou com alguma...
Eu acho que sim, o que você falou que é treinável, eu acho que a gente às vezes não está com o radar ligado para isso, né? Então, assim, você que está ouvindo aí, às vezes fala assim, nossa, eu não tenho essa capacidade. Não é que às vezes o seu radar está desligado para isso. É. Você não se ligou que isso está acontecendo e que está na entrelinha ali. Você está focado em outra coisa e isso não é importante para você. Só isso. A partir do momento que você liga esse radar e fala, não, o cara falou aqui que, então, você vê pelo gesto dele que ele ficava meio assim, né, passar a mão na cabeça, ficava, cara, ele tá incomodado com alguma coisa, tá claro. Agora eu tenho que descobrir por que ele tá incomodado. Aí você começa a conectar as coisas que ele falou, o que tá acontecendo e tal, e aí você vai perguntando, e pergunta, você não vai acertar de primeira às vezes. É isso? Ah, não é isso. Não, então é aquilo. Então me conta mais um pouco, me fala mais um pouco sobre isso. Então você vai tentando tirar, né? Então eu acho que é por aí. Isso, o cabelo branco ajuda um pouco, lógico. O cabelo branco ajuda ali, você tem experiência, mas de novo, é intencionalidade na hora do discurso. E aí muda completamente o valor que você está entregando e a percepção de valor de quem está ali trabalhando com você, né? É a questão do tangibilizar, né? Ô Temo, para a gente partir para o final, eu queria deixar um depoimento meu aqui desses maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 8 meses. Há 8 meses atrás, eu comecei o primeiro cliente meu como CMO as a Service ali para fevereiro. Né? Não foi um início onde eu fui atrás, né? O cliente veio atrás de mim nesse caso, e aí foi quando eu estava fazendo um processo de transição lento, e aí quando esse cliente veio atrás de mim e me contratou, eu falei, preciso acelerar, porque agora já estou com um cliente aqui, então vou acelerar para que isso aconteça, né? Então comecei lá atrás, aí eu até uma das primeiras pessoas que eu chamei foi o Temo para conversar sobre isso. Falei, cara, você já passou por algo parecido com isso? E aí a gente foi tomar um café, tomamos outro, conversamos, fizemos algumas calls aqui. Então, o Temo me ajudou muito nesse processo de transição, de início, para onde eu olho, que cuidado eu tomo, para como que eu me organizo, o que eu faço. E durante esses períodos de 8 meses, a gente continuou junto em alguns projetos, aí começou agora a academia, então a gente vem tendo esse ganho. E para mim esse ganho, eu já comentei aqui inclusive em outros episódios, mas ele foi fundamental. E quando ele me chamou para academia, eu falei, cara, é isso, academia é isso, né? Isso que o Temo fez comigo é o que a academia faz com as pessoas. Então, só que de uma forma organizada, estruturada, sim, com data, encontro, entregáveis, o que no caso eu que o Temo tinha, mas não estava documentado, não era uma coisa que eu tinha que sair, fazer e entregar semana que vem, mas eu acabava fazendo o que a gente faz na academia hoje, né? Então acho que todo mundo que está ouvindo aí, acho que é interessante conhecer um pouco mais, porque de fato acho que a experiência que o Temo tem de vários outros anos, e eu chegando com uma experiência também, passando por isso, sentindo isso na pele, eu acho que é muito legal para dividir com vocês aí esse momento. Apareceu hoje uma pessoa no LinkedIn, né, pediu conexão e eu tenho por padrão sempre perguntar o que levou a pessoa a clicar no conectar comigo, assim, né, meu quebra-gelo oficial de quem pede conexão comigo. E aí a pessoa falou que tinha, né, viu que eu atuava como CMO e tudo mais. Eu falei, cara, vamos bater um papo, vamos, né, marca um processo na agenda aqui e a gente conversa, sabe? A gente ajuda você, é um executivo que está nesse processo. E falei, cara, ó, no que eu puder ajudar, a gente vai ajudar, sabe? Acho que começa nesse intuito, assim, se você está tangenciando ali esse processo, está querendo evoluir, está querendo isso, começa com uma conversa com a gente, assim, sabe? A gente vende a mentoria, é um fato. A gente não tá querendo esconder, não é produto claro de entrada. A gente vende, tá claro para todo mundo que a gente vende a mentoria. E se fizer sentido para você pagar e entrar na mentoria, a gente vai ficar muito feliz. Mas não é por isso que a gente não vai conversar e dar alguns direcionamentos, contar, que é basicamente o que a gente conta aqui também no podcast. Então, assim, sinta-se à vontade de abordar a gente, né, e trocar essa ideia, tirar alguma dúvida, né? A ideia da academia é exatamente isso que o Eduardo falou. A academia é isso, é um ambiente onde a gente tem que ajudar. O nosso objetivo é fazer uma melhoria de mercado, é colocar mais marqueteiro para pensar em conjunto, a gente ser mais uma classe mais unida e trabalhar o marketing estratégico de uma forma mais
coerente, né, num processo que a gente acredita e que todo mundo consiga se remunerar, ser bem remunerado e atender bem o mercado, que é tão carente de bons profissionais de marketing. Então essa que é a ideia. A gente sabe que tem muito espaço para bons profissionais de marketing no mercado. Falta bons profissionais de marketing no mercado. Só que falta esses bons saberem se organizar. Falta esse bom partir desse processo de entender o seu talento e criar um produto para poder efetivamente servir a um mercado. Então é isso que a gente propõe na academia. Se não for o teu momento de fazer o processo de mentoria, tá tudo bem, mas vamos conversar de qualquer forma, porque assim, o que a gente puder ajudar, a gente está super à disposição aí, e é o que a gente gosta de fazer, esse projeto existe para isso, né, Edu? E assim, tem muitas coisas boas lá dentro para quem é da academia. Então a gente tem hoje, né, a gente estava conversando essa semana, a gente está com vários projetos e várias possibilidades de trabalhos em conjunto e fechando contratos. Eu fechei um ontem, temos que estar fechando outro, que a gente não tem mão de obra. E a gente não tem mão de obra em várias áreas, inclusive para atender ao cliente. Então tem clientes que por algum motivo para a gente não faz sentido e para muitas outras pessoas fazem. Então, além disso, tem esse ecossistema. A gente quer criar o que o Sobral criou dentro da área dele, que é páginas amarelas, de quem lembra aí, cabelo branco. Sim, cabelo branco. Um local onde você consiga ter profissionais e empresas ali conectando as pessoas, um Tinder do marketing, porque a gente vai ter pessoas de confiança que estão dentro do mesmo propósito, que estão sendo treinadas no mesmo ambiente, que têm os mesmos princípios. Então, indicação é a pior coisa que existe. Todo mundo que já indicou sabe disso, né? Então, você estando num ambiente desse, você não está indicando, ele está dentro de um grupo onde faz parte, né? Então, assim, também é uma coisa muito interessante que dá para a gente criar juntos aí. Não é uma indicação, é uma colaboração ali, onde cada um executa determinada parte do contrato e aí todo mundo, obviamente, é remunerado por isso. Então, acho que esse é o objetivo. Então, né, quem estiver nos ouvindo, por favor, entre em contato aí que a gente, né, eu particularmente já falei, eu gosto muito de conversar. Isso aí. Certo, Edu, acho que entregue, né, podemos finalizar aí. E, então, obrigado aí a todo mundo que acompanhou esse episódio de número 7, falando aqui muito do talento até o produto, né? Como efetivamente criar um portfólio. E fica aí, ó. Quem quiser entrar em contato, www.academiademarqueteiros.com.br ou lá, né? Busca Temo Mori. Tem no Instagram, Academia de Marqueteiro, tem no TikTok, tem no YouTube, tem no LinkedIn, tem Academia de Marqueteiro em todos os lugares, ou então você pode entrar em contato direto com a gente. Temo Mori e Eduardo Benhame. Tá fácil aí também encontrar no Instagram, né? Tem o contato, tá bem tranquilo. Tem o site temomori.com.br, eduardobenhame.com.br, tá bem. É só jogar o nome. Bem encontráveis. É só jogar o nome. O Google tá lá, vai te dar tudo. E as IAs, né? Não vai ser difícil. Beleza? Gente, muito obrigado e até semana que vem. Até.